Good morning, tudo bem com vocês? Primeiro, antes da gente iniciar nossa aula, gostaria de pedir desculpas por estar fazendo essa gravação. Mas, como vocês todos sabem, eu perdi meu pai em dezembro. E hoje eu vou ter que resolver umas coisas de manhã e que não poderia dar aula, mesmo que ela tivesse sendo totalmente online. Eu vou ter que resolver umas coisas que, infelizmente, não tenho ninguém para resolver por mim, até porque eu tenho que assinar umas coisas. Então eu peço desculpas, mas na sexta-feira estaremos juntos novamente, ok? Então let's start our class today with our prayer in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então hoje vocês sabem que é dia de entregar o nosso trabalho, correto? O trabalho, mesmo para quem optou, conforme foi falado na última aula, mesmo para quem optou em assistir a aula presencialmente, o trabalho é para continuar sendo enviado pelo WhatsApp, ok? Eu não vou aceitar nenhum trabalho na escola. E o trabalho, como vocês sabem, é até hoje, né? Antes da aula. Mas como eu não pude dar essa aula ao vivo para vocês, eu vou estar aceitando o trabalho até a hora do almoço, ok? Até o meio-dia. Certo? Nós ficamos também, eu tinha passado também para vocês esse exercício aí, né? Esse exercício que é do livro de vocês, né, da página 128. Nós fizemos o A e o B aqui na sala, ficou faltando corrigir, né? Eu corrigi o A e o B, ficou faltando corrigir o C, o D, o E e o F. Então nós vamos corrigir esse exercício agora, ok? E depois eu vou dar mais uma explicada no report speech e passar um exercício para vocês fazerem durante o tempo da aula. É com o envio desse exercício que será contada a frequência de vocês hoje. Tá bom? Então vamos lá. The man asked his boss, "Are we going to the London next summer?" Como é que ficaria essa frase aqui? Primeiro nós estamos vendo que está aqui o verbo, nós temos que analisar aqui o tempo verbal, né, que está no futuro com going to. E como vocês sabem, no report speech, eu tenho que andar um tempo para trás. Como aqui a pergunta começa com auxiliar, eu tenho que usar o quê? O if. Então vamos lá. The man asked the boss, nesse aqui eu mantenho. The man asked his boss. If o quê? They were going to o quê? To London on the following summer. Ok? Vou escrever aqui. London, the following summer. Right? Depois, my friend asked me, did you watch the Avengers TV yesterday? Aqui novamente começa com o auxiliar. Então, novamente eu tenho que usar o quê? O if. Se aqui está no past simple, a frase vai ficar no past perfect. Então, eu tenho que usar o if aqui de novo. Esse did vai sair daqui. Ah, mas lá não ficou o verbo to be, porque o verbo to be faz parte do going to. Aqui o did é um auxiliar apenas de passado, então ele vai sair fora. If I had watched the Avengers
on TV the day before. Oops. Pois, have you already cleaned your room? My mother asked me. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? My mother asked me. Aqui tá no present perfect. Novamente começa com o verbo, então eu vou colocar o if. Present perfect vai virar past perfect. Uma pergunta tá com you, aqui vai virar I. If I had. O advérbio eu mantenho. Aqui o participio do verbo, continua com ele. My room, porque a pergunta foi feita para mim, então eu tenho que trocar o you pelo I. Depois, the girl from the tourism agency asked the couple. Então essa parte aqui eu mantenho. The girl from the tourism agent asked the couple. Aqui tem o pronome interrogativo. Então a primeira coisa que eu vou escrever é o pronome interrogativo. Depois eu vou ver em que tempo está essa frase. No presente, o do vai ficar? Não, ele é auxiliar do presente de interrogativo. Ele vai sair porque aqui não é mais uma interrogativa. Então, o were o quê? Were they wanted to spend their honeymoon. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Qualquer coisa vocês tiram uma dúvida. Claro, mas você precisa desbloquear o na dispositivo. sexta-feira, ok? Eu vou apagar aqui que eu vou colocar digitado para poder vocês entenderem, para quem não entendeu aí a minha letra. Ok? Ok? Bem, então, como eu estava falando, para fazer o report speech de questions, eu tenho que observar, primeiro, se a pergunta começa com verbo ou não. Se começar com verbo, eu tenho que usar o quê? O if. E esse verbo que é auxiliar, que não é o verbo to be, porque o verbo to be, ele não vai sumir nunca, tá? Assim como o verbo have, quando ele está no perfect, né, ou had, ele também não vai sumir. O que vai sumir é o quê? É o do, o does, que são auxiliares de presente, interrogativa e negativa, e o did, auxiliar de passado. Esses vão desaparecer na hora que eu faço o report speech, ok? Agora, quando tem o pronome interrogativo igual que tem aqui, eu tenho que manter esse pronome interrogativo. Só que o did vai sair fora no caso ali, e a frase não vai ficar mais com formato de interrogativa, porque aqui não é mais uma interrogativa e sim uma afirmativa. Então vocês vão colocar o verbo depois do sujeito, conforme é feito na afirmativa, ok? Eu tô virando assim um pouquinho o rosto, porque eu tô olhando no segundo monitor, onde está passando o PowerPoint para poder escrever nele, ok? Então vamos lá, continuando. Eu gostaria que vocês
fizesse um exercício, mas antes de fazer esse exercício, eu vou só mudar a ordem aqui um pouquinho. Deixa eu só mudar aqui a ordem rapidinho, para a gente poder dar uma lembrada que eu reparei que vocês cometeram alguns enganos em relação a algumas coisas do report speech. Infelizmente, como ela vai cair também na V2, a gente vai trabalhar ainda com ela, né, com esse report speech. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou fazer o report speech é prestar atenção em que tempo está a frase. Tá? Esse é o primeiro ato que eu faço quando eu vou passar do discurso direto para um discurso indireto, né? No caso, direct speech, indirect speech ou reported speech. Então, se aqui está no present, vai virar o quê? Past. Se está no present continuous, vai virar o quê? Past continuous. Past simple, past perfect. Past continuous. Aqui, esse último aqui, eu não vou colocar, tá? Aqui é past perfect, está faltando perfect aqui. Continuous, tá? Aqui o correto é had been cooking. Mas como esse tempo vocês não aprenderam, para não fazer muita confusão, o que eu vou fazer? Eu vou cortar isso fora. Pronto. Então eu tenho que prestar bastante atenção nesses tempos. É a primeira coisa que aparece no report speech. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar qual tempo a frase está. Isso é a primeira coisa. Tá? Então aqui tem também colocando os verbos modais, né? Will vira would, can vira could, may vira might, must fica had to e have to também fica had to. Tá? Isso aqui tem no livro de vocês, mas eu também já disponibilizei isso aqui lá no grupo. Vocês não podem esquecer isso aqui, tá? Isso aqui eu tenho que memorizar. E para ficar mais fácil, é só saber que eu tenho que andar um tempo para trás, ok? Outra coisa que eu preciso prestar atenção, que também está no livro de vocês, eu disponibilizei também, é a questão dos advérbios, tá? Porque o now vira then, today vira that day, here vira there, this vira that. Essa parte aqui é muito importante. Os advérbios precisam ser trocados, tá? Outra coisa também que eu tenho que observar é aqui, por exemplo. What did John say? Porque o John falou, I often come here, no discurso direto. O que ele falou? Aí eu tenho dois verbos aqui que eu posso usar para começar essa explicação do que o John falou. Eu posso usar o verbo said e posso usar o verbo told, ambos no passado. Quando eu uso o verbo said, o verbo say é um verbo intransitivo. Eu posso usar esse that aqui ou não, por estar entre parênteses. Aí eu não coloco para quem que ele disse. Se eu for usar o verbo told, aí eu já tenho que dizer. Então, por exemplo, vamos supor que o John tenha falado aquilo ali para mim. Que quando não tem é porque eu tenho que colocar me, tá? Se estiver dizendo outra pessoa. Então, John told me, porque o verbo tell, né, no passado aqui, told, é o verbo transitivo. Então, eu preciso dizer para quem? He often came
there. Então, aqui eu já usei o verbo told. É um verbo transitivo, eu tenho que dizer para quem. No caso aqui, como ali não diz para quem que ele falou, eu sempre vou usar o me, como estiver dizendo. Se estiver dizendo, por exemplo, se tivesse sido assim, se estiver dizendo que ele falou com Mary, com a mãe, com não sei quem, aí eu vou colocar aqui. Como ali não está dizendo nada, é porque você vai colocar me, ok? Aqui novamente aquela tábua de mudança de tempo. Aqui uma mais detalhada em relação aos advérbios de lugar e de tempo. Então, today, that day, now, at then, então at the moment, yesterday, the day before, days ago, days before. Aqui esses pontinhos que eu vou colocar um número de dias aqui. Last week, the week before, next year, the following year, tomorrow, the next day, on the following day, here, there, this, that, these, those, ago, previously, então before, tonight, that night. Tá? Isso aqui também eu preciso mudar. Então eu tenho que prestar atenção se tem algum desses advérbios de tempo ou de lugar é que eu mudo. Os outros advérbios permanecem como estão. Ok? Então lá. I'm going to the mall tonight, she said. Então she said she was going to the mall that night. Going to, né? Vai virar was ou were going to, que é o futuro do pretérito. Pois, I washed my car yesterday. Max said he had washed his car the day before. Que isso aí está no livro de vocês, só tirei de lá. Outra coisa que eu tenho que prestar atenção também são nos pronomes. O I vai virar he ou she, o I vai virar they, my vai virar his ou her, our vai virar their. Ok? Vamos lá. My name is Elizabeth, she said. She said her name was Elizabeth. Okay? I live in New Jersey. Eduardo told us he lived in New Jersey. Vocês devem estar perguntando por que aqui está uma frase no presente e outra no passado. Essa situação que só é possível quando acontece o seguinte, tipo assim, vamos supor que você falou nós estamos na sala agora de aula. Eu falei alguma coisa para o aluno que está aqui, agora, do lado. Vamos dizer, eu falei alguma coisa para a Esther. Aí a Ana Júlia não entendeu o que ela vai perguntar para a Esther o que eu disse. Nesse caso, como é um report speech feito na hora que falou, é possível repetir a frase no mesmo tempo, ok? Mas em forma de exercício a gente não vai manter o mesmo tempo, a gente vai sempre andar um tempo para trás. Porque só é possível fazer o report speech usando o mesmo tempo quando eu repito o que eu acabei de ouvir na mesma hora. Ou praticamente na mesma hora, ok? Isso também está lá no tempo de vocês, que esses aí são os tempos verbais que vocês já aprenderam. Por isso não vamos colocar isso em outros tempos, ok? Somente nesses tempos aí. Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect. Foram os tempos que vocês aprenderam. Né? Os verbos modais que nós já vimos. Né? Todos eles aí. Está no livro de vocês também. Assim como está no livro de vocês também essa tábua, né? Esse quadrinho aí, com as mudanças de advérbios de tempo e lugar, que nós já vimos também. Isso aí, infelizmente, eu tenho que memorizar, ok? O report questions, novamente, e quando o does e o did, eles vão cair fora. E aí, nesse caso, o report questions, eu não posso usar na hora que eu for fazer o report speech. Nem o verbo say no passado said e nem o verbo tell no passado told. Eu tenho que usar o que? Asked. Porque isso aqui é uma pergunta. Então eu tenho que manter, para quem está me ouvindo o que eu estou relatando, que aquilo que eu ouvi era uma pergunta. Ok? Então, I asked the receptionist, can I smoke here? They asked the receptionist if I could smoke there. Ok? Então isso aqui está tudo no livro de vocês, eu só fiz extrair aqui para poder ilustrar, mas ele está no livro de vocês, ok?
que eu vou pedir para vocês fazerem agora durante o tempo da aula, já que eu não pude dar essa aula ao vivo, né? Conforme eu falei com vocês, tenho que assinar uma papelada, procurar uma papelada para entregar para o advogado. Então eu não vou ter condições de dar aula hoje pela manhã, mas na sexta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos presencialmente na escola para quem está indo na escola e online para quem está em casa. Então o que vocês vão fazer, e isso vai valer como título de frequência inclusive. Vocês vão botar essas frases aí na afirmativa, no report speech e também essas na interrogativa, ok? Vocês vão fazer isso e me enviar durante o período da manhã, ok? Eu só vou aceitar quem mandar no período da manhã, tá? Isso aqui não é dever de casa, ok? Isso é dever de aula, ou seja, para fazer durante o tempo de aula que vocês ficarem em casa ou na escola. É para fazer durante o tempo da aula, ok? Para casa, aí sim, vocês vão fazer a página 99 e 100, que são essas coisas de múltipla escolha aí. E isso sim é o dever de casa que é para me mandar até sexta-feira antes da aula, ok? Ah, quem vai assistir a aula na escola precisa mandar? Sim, precisa mandar, porque eu vou continuar dando carimbo virtual, mesmo indo à escola, ok? Porque nós precisamos guardar esse distanciamento, pelo menos enquanto as coisas na cidade estiverem como estão, ok? Então, mesmo quem for à escola na sexta, é para continuar me enviando o exercício pelo WhatsApp, ok? O exercício de casa. Então, esse exercício aí é para fazer e me enviar a foto até sexta-feira antes da aula, ok? Então, tenha um bom final de dia e até sexta-feira, se Deus quiser. Bye, bye.